Muito bem, amigos e amigas, Shalom, sejam todos bem-vindos ao estudo da nossa Parashá da semana. E a Parashá de hoje se encontra no livro de Devarim, capítulo 3, verso 23, até o capítulo 7, verso 11. E o primeiro verso dessa Parashá, Vaet Hanan 3, 23 de Deuteronômio, diz o seguinte: Vaet Hanan El Adonai Baet Ari Lemor. E essa expressão Vaet Hanan, que dá nome à nossa Parashá, ela é bastante interessante porque ela normalmente vai trazer uma ideia do hebraico que é muito difícil às vezes de passar em português. O que nós conseguimos entender aqui de forma superficial no texto é que Moisés, ele rogou a Deus, rogou a Hashem, pediu a Hashem alguma coisa. Essa é a ideia superficial do texto, que o texto nos apresenta. Por quê? Porque em muitas traduções nós temos no verso 23 como pedir ou rogar. E roguei a Hashem e pedi a Hashem. Mas a palavra Vaet Hanan, que dá nome à nossa Parashá, ela encerra um sentido muito mais amplo e muito mais elevado e muito mais grandioso do que simplesmente pedir e rogar. Vamos explicar então isto. O que Moisés queria dizer com isso era o seguinte: a gente resume essa palavra, ou coloca essa palavra em uma frase em português. Eu tentei encontrar favor, eu tentei encontrar graça a meu favor. Essa é a ideia da palavra Vaet Hanan. Eu tentei encontrar graça aos olhos de Deus a meu favor. Por quê? É uma das únicas vezes, talvez a única vez, em que Moisés pede algo para ele mesmo. E na palavra de abertura desta Parashá, Vaet Hanan, o grande legislador hebreu diz como foi que ele tentou então encontrar graça junto aos olhos de Deus. Como ele foi que ele tentou suscitar o favor divino em prol dele mesmo. E ele orou repetidamente, ele rezou várias vezes para atingir um fim. E esse fim seria obter de Deus a permissão para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse não apenas ver, mas também pudesse entrar na terra de Israel. Eretz Hatzvi, a terra da beleza, que é chamada em outros livros do Tanakh de Gazela Graciosa. E ele gostaria então muito de poder se aproximar do local aonde mais tarde, algum dia, estaria então estabelecida a base do templo sagrado. O Midrash ensina que, a fim de tentar então revogar aquele decreto contra a sua entrada na terra, Moisés teria orado 515 orações diferentes, o que corresponde ao valor da Gimatriá, valor numérico da palavra Vaet Hanan. A raiz dessa palavra, ou dessa expressão, é Ren, que em hebraico significa graça, que é essencialmente um favor dado por Deus como um dom de puro amor e bondade. A forma gramatical desta palavra, de Vaet Hanan, o nome da nossa Parashá, ou seja, o grau verbal em que se encontra, é chamado de Hitpael, que é uma forma reflexiva. Ou seja, a ideia aqui é que aquele que profere a oração trabalha em si mesmo a fim de tornar-se aberto para esse dom, a fim de poder receber a graça. A nossa Parashá então é um chamado para todos nós,
judeus e noahides, para o trabalho interno, o trabalho que deve ser desenvolvido internamente em nós, que deve ser combinado, claro, com o nosso estudo da Torá. E esse trabalho é o trabalho em nossos corações, o trabalho em nossa alma, para que possamos nos abrir então em relação à graça de Deus, através da meditação na sua Torá, da contemplação da bondade divina, da oração, da tefilá e do refinamento do nosso caráter, dos nossos traços de caráter. E isso nós temos que tentar e tentar muitas e muitas vezes. Daí então a lição de Vayet Hanan, que é repetidas vezes tentarmos nos abrir para essa perspectiva de receber graça divina. E o significado da palavra em si, da palavra chen, que tem a ver com favor imerecido, tem a ver com dom de amor e bondade, que trata também de como receber o brilho da sabedoria e da graça divina em nossos corações, é totalmente explorado no ensino do Rabbi Nachman de Breslov, em sua grande obra chamada Likutei Moharan, que eu recomendo a todos. A Parashat Vayet Hanan é sempre lida nesse próximo Shabat, que é o Shabat que estaremos vivendo esta semana. Esse Shabat é chamado Shabat Nahamu, que é o Shabat da consolação. Pois é, exatamente o primeiro Shabat logo após o jejum de Tisha B'Av, que foi, digamos, assim chamado, é chamado de Shabat Nahamu, devido às primeiras palavras da Haftarah que corresponde ao texto da nossa Parashá, que tem a ver com consolação do povo de Israel. O profeta foi instado, então, foi exortado a consolar o povo de Israel. O profeta Isaías. Tendo passado a lamentação pela destruição e ruína de Tisha B'Av, dos dois templos, agora é a hora de colocar o passado para trás. As feridas devem ser curadas e devemos então embarcar num trabalho muito íntimo, muito próprio, muito pessoal de reconstrução. Durante os próximos dias de Teshuvah, nos meses de Av e Elul, que também nós, no Ahides, acompanhamos os acontecimentos em Israel, os acontecimentos entre o povo judeu, que nos levam até Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e os dias temíveis, que correspondem aos 10 dias entre Rosh Hashanah e Kippur. Para iniciar esse período, muitos praticantes da Torá têm o costume de fazer viagens para longe da cidade, a fim de poder então alargar os seus horizontes, olhar para o céu, para as montanhas, para o mar e outras maravilhas da criação, em prol da revitalização, da sua própria revitalização física e espiritual. A Parashat Vayet Hanan nos fornece um alimento espiritual para esse processo de revigoramento, dando-nos os próprios fundamentos da nossa percepção monoteísta, que deriva-se do único indivíduo e incorpóreo Deus. Em algumas das passagens mais sublimes da Torá, Moisés evoca a grandeza incrível de Deus, a grandeza de Israel, seu povo escolhido, a preciosidade da terra de Israel, o amor e o temor a Deus. Moisés leva-nos de novo através dos temíveis eventos que acompanharam a outorga da Torá, a entrega da Torá no Sinai, e nos ensina, e particularmente aos israelitas, a sua declaração básica de fé, que é repetida 2 vezes por dia, que é o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve, ó Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Muitas outras frases da nossa Parashá atual, ou presente, também são incorporadas
ao conjunto de várias orações regulares no Sidur. E quem é judeu ou Baal Teshuvah, com certeza vai identificar ao ler essa paraxá, ao estudar essa paraxá, que há muitas porções dela que estão inseridas dentro do contexto das tefilot que um judeu deve realizar durante seus dias de semana e também no Shabat. Essa paraxá em si, ela nos traz também a mensagem de reparação e reconstrução. No centro da nossa paraxá, nós temos a segunda narrativa da outorga da Torá no Monte Sinai, basicamente no capítulo 5. E também temos uma repetição dos 10 pronunciamentos, que erroneamente são chamados de 10 mandamentos, que na verdade não são 10. Isso é tema para um outro discurso. No ciclo anual da leitura da Torá, nós temos então a outorga da Torá pela primeira vez na Paraxá Itró, que vocês bem sabem. E a leitura da Paraxá Itró, ela ocorre próximo a 15 do mês de Shvat, que corresponde a janeiro e fevereiro. E uma segunda vez, então, meio ano depois, agora em Va'et Hanan, que é sempre lida perto do dia 15 de Av. O relato de Itró também é lido no aniversário da entrega da Torá, que é a festa de Shavuot. Desta forma, nós voltamos em intervalos regulares para a experiência do nascimento da alma de Israel. O ponto médio dos meses de Shvat e Av é o momento em que nossas almas começam a se preparar para o real renascimento. 45 dias mais tarde, em Nissan, Pesach, o renascimento físico, e Tisri, as grandes festas, Sukkot, o renascimento espiritual. A diferença entre os relatos da outorga da Torá em Itró e Va'et Hanan é que nós temos primeiro antes do pecado em Itró e depois do pecado em Va'et Hanan. Vou explicar. O relato em Itró da entrega da Torá vem nos dias da exuberância inocente do povo de Israel, logo após a saída do Egito, antes da sua queda e a adoração do bezerro de ouro. O relato de Va'et Hanan vem muito tempo depois do pecado do bezerro de ouro, após as mortes de Nadav e Avihu, relatados em Shemini, Levítico 10, após os sepulcros do desejo, em que o povo morre no deserto, o pecado dos espiões, a rebelião de Korah, e os outros pecados e rebeliões relatados no livro de Números. Ficamos mais velhos de várias maneiras, e não apenas de uma. Com o passar do tempo, nós podemos cair em maus caminhos. Na Paraxá Va'et Hanan, nós voltamos ao básico novamente, a outorga da Torá e dos 10 pronunciamentos. Desta vez, com o objetivo de aprender a reconstruir e reedificar, mesmo após uma destruição e uma ruína tão grande. E a nossa paraxá enfoca nas entrelinhas do seu texto o ideal de permanecer jovem. Na verdade, nós não podemos evitar envelhecer fisicamente, não há como isso ser evitado. Porém, espiritualmente, nós devemos tentar manter, ou tentar nos mantermos sempre jovens, pois quanto mais sábios e mais avançados estamos espiritualmente, mais perto do infinito de Deus devemos estar, que é Ele mesmo a fonte infinita, inesgotável de vitalidade e de graça. Não é bom ser velho, exclamou o Rabi Nachman. Há idosos que são piedosos e justos, mas ser velho não é bom. Você deve manter-se jovem, renovando-se a cada dia, e a cada dia fazer um novo começo. Sabedoria do Rabi Nachman, número 51. A viagem de volta para o básico e para a nova narrativa da entrega da Torá em Va'et Hanan vem para corrigir o pecado
de se tornar velho espiritualmente, que é a principal causa da destruição e do exílio. Este pecado é tão grave que a análise de suas raízes, dadas em nossa paraxá, especificamente no texto de Deuteronômio 4, 25 a 40, eles compõem a leitura da Torá de reprovação na sinagoga em Tisha B'Av. E esse texto, o seu cerne, diz o seguinte: quando, pois, tiverdes filhos, e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes. Ou seja, em Tisha B'Av é lida essa passagem como um lembrete, como uma advertência a não envelhecer espiritualmente falando, não ceder, não dar lugar ao pior tipo de envelhecimento, que é o envelhecimento da alma. E talvez novos convertidos e recém-chegados à Torá, e aqueles mesmos que estão retornando à Torá, os Baalei Atshuvah, vindos de longe, com toda a emoção e todo o entusiasmo dessa sua nova descoberta ou redescoberta espiritual, talvez eles possam ficar muitas vezes chocados e profundamente perturbados por encontrar uma comunidade antiga e aparentemente cansada, cuja observância dos mandamentos, das mitzvot, parece simplesmente mecânica, habitual, obsoleta, desprovida de significado interior. Isso é bastante comum, a gente consegue ouvir isto muitas vezes de recém-chegados, recém-convertidos ou pessoas que estão retornando à prática da Torá, quando se inserem numa comunidade, sentirem-se um pouco deslocados e um pouco frustrados até pela forma como são recebidos ou pela forma como é realizado o serviço. E na mesma proporção, da mesma forma, os recém-chegados a Israel, que vieram em busca de uma terra santa, ficam muitas vezes chocados com toda a impiedade, com toda a corrupção desenfreada que acabam encontrando por lá. A Torá, na verdade, nos dá a entender que um dos principais perigos de uma tradição transmitida de geração em geração é que o entusiasmo dos pioneiros torna-se ossificado e incrustado em formas que muitas vezes afastam as pessoas e acaba por repelir as mesmas. É uma advertência muito séria quanto a isso. A tradição que é transmitida de geração em geração, ela pode, digamos, acabar se tornando mecânica. Ela pode se tornar, digamos, simplesmente fria, sem sentido, e apenas tratada como se fosse uma obrigação. A corrupção se levanta, levando à idolatria e ao mal, que são exatamente opostos da Torá. Esta é a causa do exílio que leva à dispersão de Israel entre as nações. E ainda, mesmo a partir de lá, está escrito, se você procurar o Eterno vosso Deus, você vai encontrá-lo. Se você procurá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma. Em seu tempo de angústia, quando todas essas coisas encontrá-lo no fim dos dias, você vai voltar para o Senhor vosso Deus e ouvir a sua voz. Deuteronômio 4, 29 a 30. A voz que devemos ouvir é a voz autêntica de renascimento e regeneração, de reconstrução, restauração da alma de forma plena, para que o serviço que prestamos a Deus deixe de ser ossificado, deixe de ser incrustado numa tradição fria e vazia. E essa voz que ecoa pelas gerações afora, que ecoa na alma de Israel, são as vozes dos tzadikim,
dos justos, excepcionais de todas as gerações, que nós podemos encontrar desde os antigos mestres, passando pelo Besh, pelo Rabi Nachman de Breslov e por tantos outros, que acabaram conseguindo liberar-se do ofuscamento incrustado de velhice espiritual, a fim de nos trazer de volta ao básico, ao amor e ao temor de Deus, que deve, isso sim, deflagrar a nossa disposição ao serviço de amor incondicional ao Criador. Essas pessoas, que foram grandes mestres de sabedoria, foram essencialmente pessoas simples, que desvencilharam-se de todo tipo de formalidade religiosa e passaram a viver uma vida orientada no sentido de buscar ouvir a voz que clamava desde o Sinai, para uma vida regrada à base de Torá, regrada à base de viver Torá, e não apenas de fazer Torá. Há uma grande diferença. Fazer Torá é simplesmente, para um judeu, ou mesmo para um Wahid, cumprir mitzvot mecanicamente, sem, digamos, entender, sem compreender o seu sentido. Fazer por fazer, fazer por tradição, porque recebeu dos pais, porque recebeu da família, porque recebeu dos ancestrais. Não é isso que o Criador quer. Então, esses grandes homens de sabedoria realmente excepcional, eles romperam os laços com essa religiosidade fria e estagnada, e passaram realmente a mostrar que viver Torá é muito mais importante e muito mais fundamental, muito mais revigorante do que simplesmente fazer Torá. Os novos entusiastas que acabam chegando, ou que estão chegando agora, devem tentar então julgar os praticantes de longa data de forma favorável. Por quê? Porque está longe de ser fácil manter um serviço consistente, energético e vivo e ativo a Deus por anos a fio, dia após dia, rezando o mesmo conjunto de orações, praticando os mesmos rituais, enquanto no dia a dia enfrenta-se as pressões infinitas de ganhar a vida, de criar famílias, etc. Em um mundo conturbado, onde parece que estamos a ver nenhum sinal claro de redenção. Então, os que estão se aproximando agora da verdade da Torá, principalmente em relação ao concerto, ao pacto sinaítico, ao pacto do povo judeu, deve estar cientes disso, que essas comunidades devem ser vistas não de uma forma crítica, mas sim de uma forma favorável. Por quê? Porque essas comunidades estão há muito tempo praticando aquele serviço, e é difícil manter a mesma regularidade espiritual e energética ao longo do tempo. Talvez a pessoa que está entrando agora, que está vindo agora, seja o fator determinante para animar, realmente, para dar vida àquele grupo, àquela comunidade. Então, antes de criticar, na verdade, seria muito mais produtivo que essas pessoas servissem como fatores de motivação. E isso, mesmo em relação a nós, no Ahids, também é importante. A motivação ao serviço divino. Fazer com que as pessoas tenham prazer em cumprir a sua parte do pacto, as suas leis, as leis que lhe dizem respeito, incentivar outros também à continuidade dos estudos, porque para nós no Ahids é muito importante nós darmos continuidade aos estudos das 7 leis, e também, claro, toda a Torá, da parte que nos compete como no Ahids, e estimular outros que já estão há muito tempo, que acabam de repente se desestimulando. Talvez a vinda de novas pessoas traga também novos ares, tragam também novos ideais, tragam também uma boa dose realmente de ânimo e incentivo para aqueles que estão já há muito mais tempo no caminho. Então, antes de criticar, vamos pensar bem, gente. Se está chegando agora, vamos servir de fator
que motive as outras pessoas a buscar cada vez mais, de forma mais produtiva e de forma mais rejuvenescida, a verdade da Torá. Precisamente porque é tão fácil cair, Moisés exorta-nos uma e outra vez para que não nos deixemos envelhecer. Não envelhecer. Para não esquecer. Para não errar. O retorno regular para o básico. Ler uma segunda vez sobre a entrega da Torá, a partir de uma nova perspectiva, de um novo ângulo. Reler os 10 pronunciamentos novamente. Isso vem para nos ensinar que devemos constantemente nos esforçar para nos renovar e manter as coisas cada vez mais frescas. E essas coisas que hoje te ordeno estarão em teu coração. Ou seja, elas não devem estar em teus olhos como um decreto antigo que ninguém se importa, mas como um novo que todo mundo corre para ler. Esse é o comentário do Rashi sobre Deuteronômio 6, verso 6. Muito bem. E uma ordem que nós temos muito clara nesta paraxá, especificamente no relato sobre a Shema, é ensinar a seus filhos, ou seja, transmitir isto a seus descendentes. O maior desafio para Israel é passar adiante não apenas as formas exteriores da Torá, mas talvez o maior desafio seja passar todo aquele fogo interior para as gerações que vêm a seguir. Cada um dos 3 patriarcas fundadores, Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles se esforçaram para inculcar o conhecimento de Deus em seus filhos. Vaet Hanan retorna repetidamente a ideia da importância de ensinar as crianças e inculcar neles a compreensão genuína. Outra tarefa que está longe de ser fácil, realmente é muito difícil, principalmente se levar em conta as gerações mais atuais, mais recentes. Diz o texto: e você deve ensiná-las, ou seja, essas palavras, diligentemente a seus filhos. Deuteronômio 6, 7. Quando seu filho te perguntar no futuro, dizendo: quais são os testemunhos, os estatutos e as leis que o Senhor nosso Deus vos ordenou, e você deve dizer a ele. Deuteronômio 6, 20. A resposta da Torá para a nova geração, dada nos versos seguintes, constitui a base da Haggadah, que é recitada na mesa do Seder de Pesach entre os judeus. Em essência, a resposta é que não existe tal coisa como escravidão, e que só Deus tem o poder de nos libertar dela, para o nosso bem, através da observância de seus singulares e únicos mandamentos. Porém, a escravidão pode não ser apenas física. Hoje, a forma mais prevalente de escravidão é a escravidão mental. É a prisão mental daqueles que encontram-se enredados e presos a uma cultura secular, ou mesmo a uma cultura religiosa supersticiosa, centrada no ego, centrada no que, digamos, me faz bem, ou se eu me sinto bem em tal lugar. Então, esse tipo de sistema filosófico, religioso, ou mesmo secular, ele busca apenas, busca o todo, todas as coisas, exceto Deus e a sua verdade, a sua vontade. No final da Parashá Vaet Hanan, a Torá adverte fortemente que devemos reconhecer ídolos por aquilo que eles são e devemos destruí-los. Porém, claro, quando somos impotentes para destruir os ídolos do mundo exterior, pelo menos podemos destruí-los em nossas próprias mentes. E como destruímos os ídolos em nossas próprias mentes? As nossas crendices, as nossas superstições, a nossa religiosidade sem base. Aliás, o próprio termo religiosidade é um termo ruim, né? É um termo negativo.
não faz parte da tradição monoteísta. Então esses são os nossos ídolos, ídolos acalentados muitas vezes, né? A satisfação própria dos nossos próprios desejos, quando você não busca, digamos, a justiça, a tzedakah, que seria o equilíbrio social, quando você busca apenas o seu próprio bem, né? Então isso também são formas de ídolos que nós temos, são ídolos acalentados pela mente humana, e são ídolos tão particulares, são ídolos tão íntimos nossos, que muitas vezes nós tomamos o errado pelo certo, nós tomamos o que é mal pelo bem, porque nós nos sentimos nem um pouco incomodados em satisfazer os nossos próprios apetites ou os nossos próprios desejos, e ainda buscamos justificar isso como sendo algo bom para nós. Porém, é apenas mais uma forma de idolatria, é mais uma forma de culto ao próprio ego, é um culto a si mesmo, satisfação pessoal. Então esses são os nossos ídolos interiores, são esse tipo de ídolos que nós temos que aniquilar em nós. A Torá ensina a manutenção da separação estrita dos adoradores de ídolos. Pois tu és um povo consagrado ao eterno vosso Deus, ele te escolheu para ser um povo precioso entre todos os povos sobre a face da terra. Então sabereis que o Senhor vosso Deus é o Deus fiel que guarda a aliança e a bondade para aqueles que o amam e observam seus mandamentos até a 1000ª geração. Portanto, essencialmente, o que devemos fazer é eliminar da nossa vida os nossos ídolos, direcionar a vida em relação ao serviço divino e o rejuvenescimento espiritual a cada dia, remodelando a nossa disposição, renovando a nossa disposição ao serviço de Deus a cada dia. Muito bem. Então, como vimos, esta Parashá Va'etchanan, ou nela, Moisés continuou então com seu discurso de despedida. A Parashá também traz o Shema, como nós vimos, que é talvez a maior expressão da emuná, da fidelidade, da compreensão do povo de Israel em relação à divindade, e a repetição dos 10 pronunciamentos que já haviam sido ensinados na Parashá Itró. No final da Parashá, aprendemos a importância da transmissão da Torá aos filhos, e assim está escrito: e quando teu filho perguntar no futuro o que são os testemunhos, estatutos e leis que Hashem, nosso Deus, comandou a nós, e você deve então contar ao seu filho: nós somos escravos do faraó no Egito, e Deus nos tirou do Egito com mão forte, e Deus nos comandou, nos ordenou cumprir todos esses estatutos e temer a Deus para o nosso bem todos os dias, para nos dar vida como este dia. Devarim 6, 20, 21 e 24. Mas este verso, muito conhecido por fazer parte da Haggadah de Pesach, na pergunta do filho sábio, do filho Raham, desperta uma pergunta. Se o filho perguntou ao pai o que são essas mitzvot, por que o pai respondeu: Deus nos tirou do Egito? Por que não disse diretamente que são leis que Deus ordenou a Israel? Uma pergunta semelhante surge ao observarmos atentamente os mandamentos da Torá. Logo no primeiro mandamento está escrito: eu sou teu Deus que te tirei da terra do Egito. Em Devarim 5:6. A saída da terra do Egito foi acompanhada de muitos milagres, de muitos sinais, mas que envolviam apenas modificações na natureza existente. Ou seja, foi apenas algo relacionado à modificação de certos eventos, de certas situações. Já na criação do mundo, os milagres envolvidos foram muito maiores, pois toda a natureza foi criada a partir do nada. Portanto, a demonstração do poder e da grandeza de Deus foi muito maior
na criação do mundo do que na saída do Egito. Então, por que não está escrito no primeiro mandamento: Eu sou o teu Deus que criou o mundo? Ibn Ezra, um famoso comentarista da Torá, na Idade Média, nos ensina que o filho não está questionando o que são as mitzvot, e sim por que recebemos um jugo maior do que as outras pessoas. Quando a Torá começa respondendo que Deus tirou Israel do Egito, está nos ensinando uma importante lição. As mitzvot foram entregues para o próprio bem de Israel. Da mesma forma que Deus tirou o povo do Egito por bondade, assim também o comando das mitzvot foi uma grande bondade. Deus também preferiu associar o primeiro mandamento à saída do Egito, para nos ensinar que, da mesma maneira que toda a redenção do Egito foi para o benefício próprio do povo de Israel, assim também as mitzvot são para o nosso próprio benefício. Poderíamos pensar que a Torá se refere aos benefícios que teremos no mundo vindouro, onde aproveitaremos por toda a eternidade o prazer da proximidade com Deus. Mas o grande Rav Sforno, comentarista da Torá, ele também explica que, apesar do principal benefício das mitzvot realmente possam ser experimentados apenas no mundo vindouro, elas também trazem vida neste mundo. E os sábios utilizam muito a expressão jugo das mitzvot, ou la mitzvot. Por quê? Jugo é uma palavra utilizada para descrever a peça de madeira que fica sobre o pescoço do boi durante o seu trabalho no campo. O jugo, à primeira vista, é algo negativo, que prende o boi. Mas o que aconteceria se o boi trabalhasse sem o jugo? O tempo inteiro ele se desviaria do caminho, não conseguindo fazer o seu trabalho. O jugo é justamente o que mantém o boi em linha reta, ajudando-o a fazer o que ele necessita. O mesmo benefício nós obtemos a partir das mitzvot. À primeira vista, parece que elas podem nos prender e nos limitar, parecem um peso sobre os nossos pescoços, mas é verdade que as mitzvot nos ajudam a não desviar do caminho correto. As mitzvot nos dão autocontrole, nos dão equilíbrio e estabilidade emocional. Num mundo tão complicado, com relacionamentos humanos cada vez mais difíceis, a Torá surge como uma boia que não nos deixa afundar. Isso explica porque a cada dia mais e mais pessoas, por mais afastadas que estejam, começam a voltar ao cumprimento das mitzvot. Esses conceitos nos ajudam a entender um difícil midrash, que é parte da Torá oral, que se refere à época da destruição do Beit HaMikdash, o templo sagrado. Assim está escrito: eles pecaram duplamente, foram castigados duplamente e serão consolados duplamente. Yalkut Eicha. O que significa que o erro, o castigo e o consolo serão em dose dupla? A resposta está na explicação de Ibn Ezra, de que as mitzvot foram comandadas, foram ordenadas para o nosso próprio benefício. Por isso, quando uma pessoa comete uma transgressão, ela comete dois crimes. Um é rebeldia contra Deus. O outro é um crime contra si mesmo, por ter causado para si a perda de uma mitzvah. Consequentemente, o castigo também é em dobro. Não apenas Deus castiga a pessoa pela desobediência, como um pai que castiga seu filho para discipliná-lo e para fazê-lo voltar aos caminhos corretos, mas também a pessoa é castigada com a perda do benefício que receberia pela mitzvah. E finalmente o consolo também será em dobro. Um dia finalmente entenderemos o benefício real de cada mitzvah, e além disso enxergaremos que os castigos que Deus nos manda também foram para o nosso bem, para nos prevenir de perdermos a nossa recompensa. Precisamos mudar nossa forma de olhar para as mitzvot. Deus não ganha nada quando quando cumprimos algum tipo de mitzvah, sejamos judeus ou noahides. No caso de um judeu, por exemplo, Deus não ganha nada quando um judeu cumpre
a mitzvah de tefilim, ou tefilá, ou acende velas de Shabbat, ou quando, por exemplo, no Ahid, cumpre as suas 7 leis. Quem ganha somos nós mesmos, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. E o maior ganho neste mundo é o nosso autocontrole. A Torá nos ajuda a sermos donos da nossa vontade, transformando o corpo material em algo espiritual. Apenas querer crescer não é o suficiente. As mitzvot nos levam a praticar e a conquistar avanços diários. Isso é viver Torá e não apenas fazer Torá. Não apenas para competirmos, mas para chegarmos a ser como o Rav Moshe Feinstein, por exemplo, entre tantos outros grandes ravs, grandes rabinos, que se tornaram verdadeiros campeões de bondade, de sensibilidade e de autocontrole. E essa paraxá em particular traz uma mitzvah muito importante para o povo judeu, para o povo de Israel, que é a mitzvah de Mezuzá. A Mezuzá tem algumas particularidades interessantes que diferem de outras mitzvot da Torá. Em geral, o objetivo, ou melhor, o objeto utilizado para cumprir a mitzvah dá nome à mitzvah. É o que ocorre, por exemplo, nas mitzvot do shofar e do tefilim. Mas a mitzvah da Mezuzá é diferente, pois a palavra Mezuzá significa literalmente batente da porta. Isto quer dizer que o objeto por si só, isto é, o pergaminho que contém os versos do Shema Israel, não define o nome da mitzvah. O que dá nome à mitzvah é o batente, que é apenas o local onde o pergaminho é colocado. Comparando com outras mitzvot, isso soa tão estranho quanto chamar a mitzvah do tefilim de mitzvah do braço. Além disso, o Talmud, no tratado Bava Metzia 102a, nos ensina que quando alguém se muda de uma casa, quando um judeu se muda de uma casa, e sabe que os próximos inquilinos também serão judeus, ele é obrigado a deixar as mezuzot fixadas nas portas e não pode retirá-las para levar, por exemplo, para sua nova casa. O Talmud descreve o caso de um homem que tirou as mezuzot de sua casa e teve uma punição muito rigorosa. Comparando com outros mitzvot, isso seria como obrigar uma pessoa que se muda da casa a deixar seus tefilim, seu talit e seus livros de Torá para o próximo inquilino judeu. Por que a mitzvah da mezuzá é tão diferente das outras mitzvot? E a punição daquele que tira as mezuzot da sua casa é tão rigorosa? E finalmente a Torá nos conta um detalhe interessante sobre Ruth, uma mulher nobre do povo de Moab, que abandonou uma vida de conforto e tranquilidade para se converter ao judaísmo. E pelo seu ato tão elevado, ela teve o mérito de ser a bisavó de David, Hamelech, o rei Davi. Quando a sogra de Ruth, Naomi, decidiu deixar a terra de Moab e voltar para Israel, Ruth decidiu que iria junto com ela e que se converteria ao judaísmo, como está escrito: onde você for eu irei, e onde você dormir eu dormirei. Seu povo é meu povo, seu Deus é o meu Deus. Para testar se as intenções de Ruth eram realmente sinceras, Naomi tentou dissuadi-la, mencionando as mitzvot que ela seria obrigada a cumprir, caso realmente quisesse se converter. Explica o Midrash, em Ruth Rabá 2:23, que uma das mitzvot mencionadas foi a mezuzá. Qual o motivo de mencionar esta mitzvah aparentemente fácil de se cumprir, na tentativa de testar a verdadeira intenção de alguém que quer se converter? Explica o Rav Yohanan Zweig que a maioria das sociedades vive apenas focada em seus próprios direitos. As passeatas, greves exigindo direitos se multiplicam, enquanto os deveres são deixados cada vez mais de lado. Um caso clássico de descaso com o direito dos outros tem sido repetidas vezes as passeatas e demonstrações que ocorrem quando vários trechos de ruas e avenidas são interrompidos, sem que, digamos, se respeite o direito de ir e vir de outras pessoas. Mas esses grupos não se importam com esse tipo de manifestação, né? E como elas interferem na vida de centenas de milhares de pessoas que perdem o seu direito de ir e vir.
Se este descaso com os nossos deveres já acontece nas ruas, ainda pior é o efeito que acontece dentro de nossas próprias casas. Quando as pessoas estão nas ruas, elas sabem que não podem fazer o que querem, pois existem leis do país. Citando como exemplo o trânsito, as pessoas sabem que não podem dirigir de maneira que desejam, mas na privacidade das suas casas a pessoa acha que é soberana, isto é, que nenhuma autoridade pode decidir o que ele pode ou não pode fazer entre quatro paredes. O ser humano sente que é o rei em sua própria casa, que tem o domínio e pode tomar suas próprias decisões e atitudes sem que ninguém interfira. Para que todos saibam que têm o controle sobre a casa, é comum que as pessoas escrevam o nome da família na porta ou no batente, demarcando o seu território. Mas esta não é a forma como se comporta o povo de Israel, ou como deve se comportar o povo de Israel. Vivemos o tempo inteiro com a consciência da presença de Deus. E isso serve também para nós no Ahides. Não há nenhum momento em nossas vidas que sentimos que estamos sozinhos e, portanto, isentos de seguir regras. Mesmo quando estamos dentro de casa, sabemos que há um Criador que tudo vê e tudo controla, e por isso devemos nos comportar de acordo com as suas leis. Portanto, esta é a grande importância da mitzvah de mezuzá. Quando colocamos a mezuzá no batente das portas, é como se estivéssemos escrevendo na nossa porta o nome de Deus, declarando que, apesar de ser um domínio particular, que é o nosso próprio reino, é Ele que tem domínio sobre aquele lugar. Ele é a verdadeira autoridade daquela morada. Assim deve ser a casa de cada judeu. Naomi sabia que Ruth vinha de uma sociedade idólatra e decadente, onde as pessoas realmente acreditavam que tinham controle total dentro das suas próprias casas, que podiam fazer o que bem desejassem, sem nenhuma restrição ou prestação de contas. Então, Naomi advertiu Ruth que, caso ela quisesse se converter, deveria mudar sua forma de viver, mesmo quando estivesse na privacidade da sua casa. Por isso, Naomi mencionou a mezuzá para ressaltar que o comportamento de um israelita deve ser diferente, pois, mesmo entre quatro paredes, continuamos com a obrigação de cumprir mandamentos de Deus. Quando uma pessoa muda-se de casa e deixa para trás as suas mezuzot fixadas nas suas portas, ela está afirmando que esta é uma casa que pertence a Deus. Mas quando a pessoa tira as suas mezuzot, e esta é a lição que nós temos que aprender aqui, ela está negando qualquer conexão, qualquer controle de Deus sobre aquela casa. Por isso o castigo de alguém que arranca o nome de Deus de uma casa é tão rigoroso. E é por isso que o nome da mitzvah é batente, pois como a mezuzá transforma a casa em um ambiente que pertence a Deus, o objeto da mitzvah é a própria casa e não apenas o nome que está ali afixado à porta. Desses ensinamentos sobre a mezuzá, aprendemos a importância de manter a santidade e a pureza de nossos atos. Os judeus enoahides, Benei Noach, mesmo quando estamos dentro de nossas casas, entre quatro paredes. Não há nenhum lugar e nenhum momento do dia em que estamos isentos de cumprir a vontade de Deus, pois é Ele que tem controle, mesmo quando estamos dentro do nosso domínio. Quando nos comportamos como donos da casa, estamos sendo orgulhosos. A mezuzá ajuda a entendermos essa lição de humildade, de saber que mesmo em nosso local de reinado, é Deus que realmente está reinando, quem está no comando. O rabino Moshe Feinstein foi um dos grandes sábios da Torá que viveu nos Estados Unidos durante grande parte do século passado. Escreveu diversos livros, em especial sobre a halachá e lei judaica, demonstrando um incrível conhecimento. Mas além do seu estudo, o Rav Moshe, como era carinhosamente conhecido por todos, era um modelo de bondade, de compaixão e de preocupação com os outros. Ele conseguiu, através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot, trabalhar seu caráter pessoal em um nível quase sobre-humano. Isso pode ser verificado em várias histórias contadas por seus parentes e discípulos mais próximos. Entre as histórias, uma das que nos chama mais atenção pelo seu grande nível de autocontrole atingido é a seguinte.
Certo dia ele estava numa sinagoga concentrado em seus estudos, fazendo anotações em sua Guemará, em seu livro da Torá oral. Alguém o interrompeu em um certo momento e ele deixou brevemente sua mesa para resolver algo fora da sinagoga. Enquanto ele estava fora, um dos seus alunos teve curiosidade de ler as anotações que o rabino fazia, mas ao se aproximar, acidentalmente ele derrubou um frasco de tinta azul sobre a Guemará do Rav Moshe Feinstein, deixando a página completamente azul. O aluno entrou em pânico. Ele havia estragado a Guemará de um dos maiores rabinos da sua geração. Se sentiu tão envergonhado que não conseguiu nem mesmo se mover para se afastar dali. Quando Rav Moshe Feinstein voltou para sua mesa e viu a sua Guemará completamente arruinada e seu aluno paralisado de medo, abriu um grande sorriso e disse carinhosamente: "Sabe que o azul é minha cor favorita? O livro ficou ainda mais bonito agora do que antes." Então, Rav Moshe Feinstein sentou-se e voltou a estudar como se nada tivesse acontecido. Muitas pessoas gostariam de ter autocontrole a este nível para nunca ofender outro ser humano, mas apenas querer não é o suficiente. A única maneira de atingir níveis espirituais elevados é através de muito esforço, dedicação e manutenção da fidelidade à Torá e fidelidade à unicidade do Criador.